O ministro Gilmar Mendes autorizou Lula a estourar o teto de gastos para pagar o Bolsa Família. Conforme a decisão, os recursos podem ser obtidos pela abertura de crédito extraordinário sem necessidade de alteração constitucional. O ministro atendeu a um pedido do partido Rede Sustentabilidade. E para abrir a nossa rodada de comentários e análises aqui no programa Oeste Sem Filtro, eu chamo Ana Paula Henkel. Muito boa noite, Ana. Com essa decisão, Lula ficou menos dependente da aprovação da PEC da gastança. Para a gente lembrar para quem nos acompanha, o texto da PEC foi aprovado no Senado na semana passada e está em análise na Câmara. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Boa noite, querido Guilherme Fiuza. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Paula, não existe mais Congresso, né? Durante 4 anos nós observamos, testemunhamos em ações completamente fora da esfera institucional do Supremo Tribunal Federal que o Executivo teve muitas dificuldades em governar, em administrar o Brasil. E agora, aos poucos, né, vamos vendo que o Congresso ele vai perdendo o seu valor institucional. Nós vamos acabar com uma república federativa onde um poder vai governar o Brasil, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Né? O ministro Gilmar Mendes autorizou o estouro do teto de gastos. Eles opinam em absolutamente todas as PECs, todas as direções do Congresso. Não custa a gente lembrar, por exemplo, Paula, que dentro desse contexto de maior transparência eleitoral que nós discutimos, ou pelo menos tentamos debater nos últimos meses para termos uma eleição mais limpa, há mais ou menos 9, 10 anos, o Congresso aprovou o voto impresso auditável. O Congresso, os parlamentares, aqueles eleitos pelo povo, aprovaram que seria, né, de interesse nacional uma eleição que pudéssemos ter o voto impresso auditável, e o STF derrubou o que o Congresso aprovou. Então, ou seja, já está aí, já estamos sob a tirania, né? A ditadura tão dita por Rui Barbosa, a mais preocupante de todas, a ditadura do Judiciário, que hoje interfere nos outros 2 poderes com absolutamente um conforto absoluto, sem questionamento nenhum dos presidentes das 2 casas legislativas. Guilherme Fiuza, essa decisão do ministro Gilmar Mendes ocorreu ontem à noite. É bom lembrar que o recesso do Judiciário começa amanhã, eles só retornam em fevereiro. Largaram a bomba e saíram de férias. Muito boa noite. Boa noite, Paula Leal, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, boa noite a todos. É uma completa avacalhação, Assim, os culpados agora, nesse momento, são todos aqueles que não estão morrendo de vergonha e repudiando isso aí. Porque, de fato, não tem mais Congresso, mas não tem mais democracia, não tem mais país. Desse jeito, se não houver a correção de rumo devida, não tem mais país, né? Isso aí não é país. E é muito simples a percepção desse quadro no momento em que você tem uma eleição conduzida de maneira nebulosa, com todos os indícios de irregularidades apontados formalmente, e a autoridade eleitoral não responde, simplesmente diz que não vai responder e sai perseguindo aqueles que questionam. Então, qualquer cidadão, qualquer instituição, qualquer servidor, qualquer brasileiro que compactua com uma situação dessa está dizendo: o vale tudo está valendo tudo, né? Porque se você tem a quebra do sistema de representação democrática, que é o voto, que está sob suspeita, e essa suspeita não é sanada, com a complacência de boa parte do Congresso, boa parte do Judiciário, da imprensa, não precisa nem dizer. É claro, agora você vai falar de teto fiscal, né? Esses caras de pau aí que ficaram dizendo não, porque o Bolsonaro vai furar o teto, porque a medida assim, a medida assado, quando o governo, inclusive, estava se ocupando de salvar as pessoas que precisavam ser salvas,
né, durante a pandemia, por exemplo. Não, isso aí é o endividamento que vai furar o teto, né? Pareciam preocupadíssimos. Agora, como você mesma disse, saíram de férias e deixaram aí a bagunça, a avacalhação na mão desses que, se ninguém opuser resistência, vão mandar em tudo e em todo mundo, que são os togados lá do Supremo. E já que a gente está falando de ministro Gilmar Mendes, a gente resgatou um vídeo de 2015 em que o ministro põe em dúvida o comportamento do PT em campanhas eleitorais. Lembrando que em 2015 ele integrava o Tribunal Superior Eleitoral. Vamos conferir um trecho. Eu não cometo nenhuma imprecisão ao lembrar aqui, estou lembrando de cabeça, mas eu fui agora à internet, uma declaração da candidata agora eleita presidente Dilma. Veja aí, as palavras têm força. E diz que a gente faz o diabo quando dá eleição. A gente pode entender essa expressão de várias formas. Mas fazer o diabo tem uma carga figurativa muito grande. Será que fazer o diabo significa que a gente é capaz até de fraudar a eleição? Veja a responsabilidade, inclusive, de pessoas que ficam a falar bobagem. Inclusive em campanha eleitoral. O peso que isso tem no imaginário das pessoas. O que significa fazer o diabo na eleição? Ou essa declaração de 26/10/2014 do ex-presidente Lula na presença da candidata. Eles não sabem do que somos capazes de fazer para garantir a sua reeleição, a reeleição de Dilma. Repito. E veja o impacto disso na cabeça dos eleitores. Boa noite, Augusto Nunes. A internet não perdoa. Não. Boa noite, Paula Leal, nossa âncora querida. Boa noite, meu irmão Guilherme, minha parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Esse vídeo é uma preciosidade, né? Ele está dizendo, repito, que a Dilma disse em 2014, é uma frase que continua válida, nunca foi demitida a frase pela Dilma. Ela diz que faz o diabo para ganhar a eleição, o PT. E o Lula disse, eles não sabem, nós sabemos sim, mas eles não sabem do que somos capazes de fazer para garantir a reeleição. O que vale para 2014, vale para 2018, vale para 2022. A frase não foi revogada, as declarações não foram revogadas. Se fosse coerente, o ministro Alexandre de Moraes usaria esse vídeo como prova de que o Gilmar Mendes duvida da lisura do processo eleitoral. Isso, segundo o Alexandre de Moraes, é crime e, portanto, o ministro Gilmar Mendes deve ser punido. O vídeo está no ar. Né? Foi resgatado agora, mas está aí para quem quiser ver, procurem. Ele diz, inclusive, que esse fazer o diabo, será que não inclui o fraudar as eleições? A dúvida é do Gilmar Mendes. Agora, ele dá dinheiro para o mesmo candidato que ele acusou em outros vídeos aí de corrupto, de chefe de quadrilha. Isso mostra a incerteza, para dizer o mínimo, jurídica que o Supremo espalha. Olha só, eles estão fazendo isso agora. Amanhã eles vão descansar. Eles salvaram a democracia, ameaçada pelo PT. Mas eles agora cumpriram, como é que é? Missão dada, missão cumprida. Eles elegeram quem eles queriam que fosse eleito. E que é assim, age desta forma, descrita pelo ministro Gilmar Mendes. Não tem repórter por aí capaz de perguntar a um deles o que isso significa. O próprio Gilmar pergunta, o que quer dizer isso? Essa frase tem que ser esclarecida. Por que ele não esclarece essa frase? Ele convive com o acusado, ele ajudou a libertar. Depois de impedir que fosse ministro, porque era corrupto, ele ajudou a libertar para assumir
a presidência, continuando corrupto. Isso aí colide com essa autorização que ele deu para estourar o teto de gastos. Imagine se o pedido fosse do presidente Bolsonaro. Ele concederia a graça de tirar do orçamento, que é financiado por nós, é o nosso dinheiro. Ele pegou o nosso dinheiro, isso aqui não conta, não vale. Isso aqui é para o Lula gastar. Ele é o Bolsa Família, é isso que ele está achando que o Lula vai usar para isso? O Lula vai usar para o que quiser. E só para encerrar, o Lula é o primeiro presidente da história, né, se assumir, que sem saber como é que está a situação, pediu mais dinheiro. Por que pediu mais dinheiro? Porque o PT sempre teve um único projeto. É o projeto que, segundo o Celso de Mello, também ministro, que depois apoiou o PT, é o projeto criminoso de poder. Eles querem o dinheiro para eles, não para aplicar no desenvolvimento das coisas aqui no Brasil. Augusto, até seguindo o raciocínio do ministro Alexandre de Moraes, esse vídeo poderia caracterizar flagrante perpétuo, né? Porque está circulando perpétuo, desde como 2015. Prova. Exato, prova de crime flagrante perpétuo. Chega e prende. Ele não prendeu todo mundo que não podia, deveria coroar a sua atuação com a prisão de um ministro do Supremo. E falando em vídeo, a gente resgatou mais um vídeo do ministro Gilmar Mendes afirmando como a Lava Jato interrompeu os planos do PT, pelo menos momentaneamente. Estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito. Mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disso foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caras minguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Só um comentário, Paulo. Até 2038 tem dinheiro para financiar a eleição. Foi usado também algum nesta eleição, suponho. Só isso. Tem crédito. E aí, Ana? Não, e Paula, se fuçarmos, a internet, ela tá cheia desses vídeos do Gilmar Mendes. Agora, é curioso, né? Porque seria interessante esse Gilmar Mendes dos vídeos conversando com o Gilmar Mendes de hoje, assim como o Alexandre de Moraes, que escreveu um livro sobre liberdade de expressão, Constituição, aquele Alexandre de Moraes conversando com o Alexandre de Moraes de hoje. Ou seja, não dá mais para termos apenas ministros no Supremo Tribunal Federal. As pessoas que sentam nessas cadeiras, elas têm que ser juízes. Não dá para ficar só empurrando o ajudante de um partido, de outro, de um político, de outro, o amigo do meu pai. Tem que ser juízes, assim como aqui nos Estados Unidos. A sabatina no Senado, ela passa aqui nos Estados Unidos, ela passa principalmente por perguntas relacionadas a decisões que esses juízes ou juízas eles proferiram, eles assinaram em instâncias inferiores. Porque a incoerência desses ministros, ela é inacreditável. Hoje, se você perguntar a qualquer cidadão brasileiro qual o maior problema do Brasil, tenho certeza que muitos vão dizer a insegurança jurídica, porque não adianta passarmos reformas importantes, ampliação de projetos sociais importantes, discutir a PEC A, a PEC B, o legislativo conversar com o executivo, se nós temos pessoas que não são coerentes comandando a Corte Constitucional, que deveria apenas abrir a Constituição, ver se tudo o que está sendo feito está de acordo com as nossas leis
e tocar o barco. Mas eles adoram o holofote, e eu acho que eles esquecem, não sei se eles esquecem, né, ou fazem questão de esquecer o que eles dizem no passado. E a internet está aí, né? Ao longo dessa semana, quem sabe a gente traz até mais vídeos desse passado que eles podem até tentar enterrar, mas como você disse, Paulo, a internet não perdoa. E aí, Fiuza, o pessoal aqui no chat resgatou aí algumas expressões dos últimos meses, né, semanas, enfim. Missão dada, missão cumprida, perdeu o mané, não amola, eleição não se ganha, se toma, país de Sérgio Cabral e somam essa agora, não combinaram com os russos, do ministro Gilmar Mendes. Exato, o pessoal do chat percebe, né, como é grosseira a tramóia, não tem sutileza alguma. Então, o ministro Gilmar Mendes, né, ao falar ali que eles fazem o diabo para ganhar a eleição, a única hipótese que resta é que ele se apaixonou pelo diabo, né? Pelo diabo, pelo capeta, pelo tinhoso, pelo Beelzebu, porque a eleição é repleta de indícios de fraude, que eu quero dizer mais uma vez, me admira, porque esses aí não, né? Desse aí a gente não espera nada, Gilmar e companhia. Mas me admira a sociedade, né? Tanta gente calada, vendo a materialidade, né, dos problemas de auditagem no sistema, apresentadas em audiência formal no Senado. E como é que você passa por cima disso? Como é que você ignora, como você finge que isso não aconteceu? Então, o que se passou na eleição, né, salvo uma resposta que não vem nunca da autoridade eleitoral, teve de tudo, né? Teve de tudo isso aí que o Gilmar imaginava, né, que estava contido naquela declaração petista lá atrás. E ele também disse que o PT roubou tanto, né, que passaria aí algumas décadas sem problema de grana para bancar a eleição. Ele também disse isso. E hoje ele não está vendo problema nenhum na ascensão do PT, na volta à cena do crime. Então, acho que tanto em relação ao PT quanto em relação à segurança eleitoral, o Gilmar Mendes se apaixonou pelo diabo. Muito bem, a gente selecionou alguns tweets de deputados e senadores a respeito dessa decisão do ministro Gilmar Mendes, que se manifestaram, enfim, nas redes sociais. A gente tem em produção o primeiro tweet, que é do deputado Carlos Jordi. Aí, o STF tira do teto de gastos o Bolsa Família. Com isso, a PEC da transição perde razão de existir. O Supremo fechou o Congresso Nacional. Parabéns pela omissão, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. O espaço deixado pelo Legislativo, ao não agir e não se respeitar, foi ocupado pelo STF. A deputada Bia Kicis também criticou a medida. O STF praticamente fechou o Congresso, que se torna cada dia mais irrelevante para os propósitos do Lula. A outra postagem é do senador Eduardo Girão. STF sem limites e Congresso anulado por eles. Minha avó já dizia, primeiro vai o dedo, depois a mão, o braço. A ditadura que o Brasil vive, com os Supremos legislando, se metendo em nomeações da presidência e livrando corruptos, tem as digitais de um Senado omisso. Agora age ou entrega logo a chave. Paz e bem. E aí, Ana? O pessoal tá indignado. É preciso, né, ter essa indignação, pelo menos de alguns parlamentares, ainda que são poucas as vozes ainda, né? Poucas as vozes e o pior é que isso não deixa apenas o Congresso de mãos atadas, mas o povo, porque o que adianta nós demandarmos, pedirmos o Congresso para que continuarmos fazendo as pressões que sempre fazemos em votações importantes, se qualquer votação que passar ou não passar no Congresso pode ser derrubada, ou impedida, ou mexida, ou distorcida pelo Supremo Tribunal Federal. E quem vai parar essa juristocracia? Agora, Paula, tem uma coisa também. Existem esses parlamentares que estão, obviamente, incomodados, agora também de maneira pública, né, como esses que nós citamos,
e que externam essa preocupação do STF interferir nessas prerrogativas institucionais do Legislativo e o Congresso ficar totalmente anulado dentro, né, da nossa esfera, na nossa República. Mas tem também, Paula, aqueles parlamentares que estão achando isso lindo, porque um governo ou parlamentares no Congresso que não têm coragem de tocar em certos assuntos porque sabem que esses assuntos são impopulares ou que são assuntos que não são de interesse da população, mas de interesse das trocas políticas dentro do Congresso, eles acham ótimo essa tomada de prerrogativas do Legislativo pelo STF. Eles não querem se indispor com a sua base eleitoral e até com o público, com a população brasileira. Então, eu tenho certeza que muitos lavam as mãos e falam: não deu para fazer nada, o STF interferiu, o STF está legislando. Tem muito parlamentar que nós temos que começar a cobrar a posição pública, porque o silêncio, Paula, também fala muito e fala muito alto em relação a essa interferência do STF. Então, alguns parlamentares estão fazendo o seu dever cívico e constitucional de externar essa preocupação, mas outros estão quietos porque sabem muito bem que ali na frente eles vão para onde o vento do poder vai levar o Congresso e eles querem ficar bem em qualquer situação. E aí, Augusto? Eu tenho repetido que esses poucos parlamentares, os poucos procuradores, promotores de justiça, poucos juízes que ousam se insurgir contra os que compõem, sustentando ou participando ativamente da ditadura do STF, esses poucos brasileiros representam milhões de brasileiros indignados, como mostram as manifestações que continuam semanas depois do encerramento do segundo turno. Esses deputados serão lembrados e esses deputados vão capitalizar politicamente e merecidamente, aliás, o crescimento do movimento que vai por fim a isso. Repito, é o povo que determina o destino de uma nação. Manifestações populares portentosas mudam rapidamente a situação. É disso que vamos precisar nas próximas semanas. Porque os deputados omissos, os senadores omissos têm de ser cobrados publicamente. Publicamente, porque eles vão ter de sufocar o instinto de sobrevivência política, que é muito agudo em todos os parlamentares. Todo parlamentar pensa nisso. Um parlamentar, ele costuma apoiar um determinado governo, uma determinada situação ele sustenta, mas até que chega um momento em que ele diz ao que pretende que ele continue nessa direção a frase mais repetida entre políticos. Aí, políticos brasileiros não são diferentes dos outros. Olha, eu te acompanho até o momento da agonia, mas eu não vou ser sepultado junto com você. Este governo, se começar, vai ser sepultado. E os deputados vão escolher, tá? Se eles escapam antes que comece a agonia ou se eles vão morrer juntos. Porque a morte política no Brasil existe, não só com a morte física, depois da morte física, como ocorria antes. Agora existe a morte política em vida. Exemplo, Sérgio Cabral, depois vamos falar dele. Sérgio Cabral morreu. Vários políticos morreram. É evidente que você tem ainda no palco,
Você tem centenas de ladrões, tá, de delinquentes e tal, que ainda se valem da falta de informação ou da falta de vergonha de boa parte do eleitorado. Mas é bom saber que os milhões de brasileiros que formavam a maioria silenciosa, hoje aprenderam que em política você precisa falar alto. Só assim a sua voz vai ser ouvida pelos surdos profissionais, como esses que estão aí no poder. Tá? A guerra continua. A guerra continua e ela é travada e só pode ser vitoriosa ali nas ruas.